Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso tema, que é processo de mudança. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. É muito importante que você entenda profundamente o seu momento atual. Lembre-se que nós estávamos falando sobre o momento atual, o estado atual e o seu estado desejado, o seu momento desejado. O seu estado atual é o seu momento, é a sua vida hoje, como ela está, é o seu atual contexto de vida. Isso inclui toda a sua vida social, toda a sua vida familiar, sua vida profissional. Isso inclui a tua personalidade, os teus padrões de pensamentos. Isso inclui o teu estado atual, inclui tudo que você é neste momento, tudo que você tem neste momento, tudo que você faz nesse momento, de positivo e de negativo. O seu estado atual é a pessoa que você é hoje. Então é muitíssimo importante que você entenda tudo sobre o seu estado atual. Inclusive que toda a sua vida hoje, toda a sua vida neste momento atual, ela é resultado da personalidade que você tem hoje. Isso é muito importante. Então todo o processo de mudança inclui em você reconhecer que é impossível a mudança. É completamente impossível você mudar algum contexto da tua vida. É impossível você mudar alguma área da tua vida se você não muda internamente, se você não muda a tua personalidade, se você não muda o teu modelo mental, a tua programação mental. No vídeo sobre depressão, eu comentei muito sobre você mapear o seu modelo mental. É muito importante que você escreva tudo aquilo que você observar na sua personalidade, no seu comportamento, nas suas emoções, nos seus sentimentos e nas suas crenças, nos seus pensamentos. É muito importante que você faça um mapeamento completo de tua personalidade e anote tudo que você encontrar. No vídeo sobre a depressão eu falei bastante sobre isso, vale a pena você assistir. E nesse vídeo eu vou dar continuidade a esse assunto. Eu quero que você fique muito atento a 3 tipos de crenças. 3 tipos de crenças. São as crenças de identidade, são as crenças de capacidade e as crenças de merecimento. Esses 3 tipos de crenças, elas são muito importantes nesse processo de mudança. Você precisa mapear as suas crenças de identidade. Aquelas crenças que você diz, eu sou isso, eu sou aquilo. Toda vez que você se pegar dizendo, eu sou alguma coisa, fique atento, porque isso são crenças de identidade. É importante que você escreva todas as crenças de identidade que você perceber, que você observar, escreva todas elas. E depois vá sempre relendo aquilo que você escreveu. É importante que você mapeie as suas crenças de capacidade. Eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. É importante que você tome consciência das suas crenças de capacidade, principalmente as crenças mais profundas. Quando eu falo aqui em crenças, pessoal, eu não estou falando simplesmente dessas crenças conscientes que você tem, não. Essas crenças que estão nas camadas mais superficiais da mente. Não, eu estou falando das crenças mais profundas. Aquelas que você não percebe. Aquelas que estão mais escondidas, digamos assim. E por fim, as crenças de merecimento. Quais são as crenças de merecimento que estão nas camadas mais profundas da tua mente? Você realmente tem crenças positivas de merecimento? Você merece ser feliz? Você merece ser próspero? Você merece ter uma família feliz? Você merece ter uma vida feliz? Todos nós temos crenças de merecimento. Você pode ter crenças muito empoderadoras de identidade.
Você pode ter crenças muito empoderadoras de capacidade, mas se as suas crenças de merecimento elas forem muito negativas, você pode ter as melhores crenças de identidade, as melhores crenças de capacidade, mas se as suas crenças de merecimento, se elas forem negativas, elas vão boicotar as tuas crenças de identidade positivas e as tuas crenças de capacidade positivas. Você pode ser um excelente profissional, você pode ter uma capacidade enorme de criar coisas fantásticas, mas você pode até criar, mas o merecimento, por isso, você vai acabar se boicotando. O que eu chamo de merecimento? Vamos dizer que você é um excelente profissional e merece ser muito bem remunerado. Óbvio, todo excelente profissional tem que ser muito bem remunerado. Mas existem por aí, você observa, excelentes profissionais, mas eles não enxergam o valor que têm. Aceitam qualquer tipo de trabalho, aceitam qualquer tipo de remuneração. Então, se você não tem crenças de merecimento positivas, provavelmente você vai estar se boicotando em ganhar dinheiro, se boicotando em ser feliz, se boicotando em ter uma família feliz, em ter uma vida feliz. Esses 3 tipos de crenças são os 3 tipos mais importantes que você precisa mapear, você precisa escrever mesmo. Escreva as crenças de identidade, as crenças de capacidade e as crenças de merecimento. Compreenda essas crenças, descubra de onde elas vieram, provavelmente da infância, da sua relação com sua família, com seus pais. Descubra tudo sobre essas crenças. É um trabalho que você vai ter que fazer. Tem uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês, é o seguinte. O ser humano, ele é parte da vida. Eu quero que você entenda isso. Isso é muito importante. Você não caiu neste mundo de paraquedas. Você não surgiu neste mundo como um passe de mágica. O ser humano, ele é parte da vida. Ele faz parte do processo da vida. Independente de você, da religião que você acredita, independente da sua religião, independente de você ser crente ou não, de você ser ateu ou não, isso é importante que você perceba. Você é parte da vida. Você surgiu dentro da vida, você veio dela, você existe nela, você vive através da vida. O que eu quero dizer com isso? A vida está sempre evoluindo. A vida está num processo contínuo de evolução. A vida não caminha para trás. Ela está sempre caminhando para frente. E a vida vem evoluindo há bilhões de anos. Ela vem evoluindo há bilhões de anos. E em um determinado momento o ser humano surgiu. Em um determinado momento o ser humano ele surgiu nesse processo imenso que é a vida. Mas ele não caiu de paraquedas, ele não surgiu num passe de mágica, não. O ser humano é consequência de um longo processo de evolução do universo. O ser humano é consequência de um longo processo de evolução do universo, de um longo processo evolutivo da vida. Mas, Isaac, onde você quer chegar com isso? Olha só. Com relação ao seu desenvolvimento pessoal, com relação ao seu crescimento, ao seu processo de amadurecimento, com relação a esse processo de evolução pessoal, você não tem escolha. Evoluir não é uma escolha. Amadurecer, se desenvolver, crescer, não é uma escolha do ser humano. Isso é um processo da vida.
Você não tem escolha sobre isso. Você não pode simplesmente dizer assim, não, eu não quero mais amadurecer, eu não quero mais evoluir, eu quero ficar estagnado onde eu estou. Isso não existe. Uma vez que você está nesse processo de autodesenvolvimento, uma vez que você deu início a esse processo de autodesenvolvimento, que é um processo natural, é um processo que faz parte da vida, porque a vida está evoluindo. Uma vez que você começou esse processo, você vai ter que continuar com ele, porque a vida não anda para trás. Não é uma opção tua parar. Você não tem essa opção. Você pode até parar, você pode até ficar estagnado, mas aí você irá sofrer. O que é o sofrimento? O que é o sofrimento humano? É quando o ser humano, de alguma forma, ele se desvia de sua natureza. É quando o ser humano, de alguma maneira, ele se desvia da sua essência. E a essência de todo ser humano é a essência da vida. A vida está evoluindo. A vida está crescendo. É por isso que todo ser humano sente tanta necessidade de crescer. Se você está sofrendo, é porque você está estagnado em algum ponto. Se você está sofrendo, é porque de alguma maneira você parou, você ficou fixado em um determinado estágio do teu crescimento. E você precisa retomar o teu caminho, você precisa retomar o teu desenvolvimento. Então, eu abri esse parêntese aqui para fazer esse comentário, porque o processo de evolução do ser humano não é uma escolha. Você não escolhe evoluir. É da tua natureza. É da tua essência evoluir. Você é compelido a evoluir. Existe algo dentro de você que não deixa você ficar sossegado. Existe algo dentro de você que não vai permitir que você fique paralisado, estagnado nas tuas limitações, nos teus medos. As pessoas me procuram e falam que tem medo disso, medo daquilo. Óbvio. O que é o medo? O medo é quando você está estagnado em um determinado nível mental e você precisa sair desse nível e atingir o próximo nível. Isso é o medo. Existem 3 tipos de medo. Existe um medo natural que está na nossa memória celular. Exemplo, fogo. Todo mundo tem medo do fogo. Por quê? Porque o fogo queima. O fogo pode matar a pessoa. Então existe na nossa memória celular medo do fogo, medo de altura. Claro, porque se você cair de uma grande altura, de uma grande altitude, você pode morrer. Então, existem medos que são naturais, normais, estão na memória do teu corpo. E existem os medos psicológicos, que na verdade esses medos nos indicam a direção que a gente tem que seguir. Esses medos, eles nos indicam que direção a gente precisa seguir, que caminho a gente precisa seguir. O medo está te dizendo o seguinte: olha, você tem essa limitação e você tem que superar essa limitação. Esse é o segundo tipo de medo. O terceiro tipo de medo é aquele medo que surge de um trauma psicológico. Esse é um medo diferente. É quando você sofreu quando você sofreu alguma situação muito traumática na infância, no passado, e o teu cérebro registra aquele acontecimento de uma forma muito traumática e você passa a fantasiar sobre aquilo. Você passa a ter fantasias sobre aquele medo e você passa a adquirir uma fobia. Eu posso falar sobre esse medo em um outro vídeo, mas aqui o que eu quero dizer é que o medo normal, que é o medo psicológico, medo da mudança, medo de você crescer, medo de você
sair da sua zona de conforto. Esses medos aí são medos psicológicos e são naturais. Eles estão te indicando o caminho que você precisa seguir. Você não tem o direito de ficar parado. Você não tem o direito de ficar estagnado. Não é uma escolha tua. Se você deseja evitar o sofrimento, escute isso. Se você deseja evitar o sofrimento, nunca fique paralisado na sua zona de conforto. Esteja sempre disposto a crescer, a se desenvolver, a superar suas limitações, porque é para isso que o ser humano está aqui. Não se esqueça, nós somos partes da vida e a vida está evoluindo. Você é parte dela, você é a vida. Quando você está aí nos seus momentos de solidão, pensando sobre suas questões pessoais, suas limitações, pensando sobre os seus problemas, como você vai superar esses problemas, quando você está aí nos seus momentos de solidão, pensando nisso, não é você apenas que está ali pensando. É a vida dentro de você. É a vida dentro de você, se mexendo, procurando uma forma de crescer, uma forma de evoluir. Você é a vida. Você é parte dela. Você e a vida são inseparáveis. Não existe como separar você desse processo gigantesco que a gente chama de vida. Quando você está na frente do seu espelho, quando você está diante do espelho se admirando, é a vida que está admirando ela mesma. Quando você está diante do pôr do sol, admirando a beleza do pôr do sol, é a vida admirando ela mesma. Então, você não tem a opção de retroceder. Você tem que ir caminhar para frente. Então, pessoal, quanto mais você compreender o seu momento atual, o seu estado atual, mais fácil será o seu processo de mudança. Mapear todo o seu programa mental, mapear todas as suas crenças, depois analisar as suas crenças, observar que elas, na grande maioria delas, elas são limitantes e que não cabe mais no seu atual contexto de vida. Essas crenças, elas não são mais úteis ao teu atual nível de consciência. Tua consciência está se expandindo. Sua consciência está se expandindo. E todas aquelas crenças limitantes que continuam te arrastando, te puxando para o teu velho modelo mental, essas crenças são incompatíveis com o seu atual nível de consciência. E naturalmente, você vai procurar uma forma de mudar essas crenças. E essas crenças vão te incomodar. Sabe um espinho que entra no seu pé? Ele inflama, ele cria pus, começa a doer. E o que você faz? Você tem que tirar o espinho. Não tem jeito. Suas crenças limitantes é a mesma coisa. Elas são como espinhos na tua mente. São espinhos na tua consciência. E você não vai sossegar, você não vai ficar em paz enquanto você não mudar, não tirar todos esses espinhos. Fique atento aos 3 tipos de crenças. Crenças de identidade, crenças de capacidade, crenças de merecimento. Uma outra coisa, quando você começar a se observar, você começar a olhar para dentro aí de você, talvez você se assuste com a quantidade de, como eu posso dizer, de contradições que existem dentro de sua mente. Talvez você comece a se assustar com todas essas contradições. Eu quero te alertar sobre isso. Dentro de sua mente, existem vários aspectos psicológicos. No meu livro, A Busca e o Silêncio, eu comento muito sobre isso. E no meu livro eu falo o seguinte, que dentro da sua personalidade,
existem muitas subpersonalidades. Dentro da sua personalidade total, existem várias subpersonalidades, que são, digamos que são pequenas, são indivíduos dentro de você. Digamos que são indivíduos dentro de você. Vou dar um exemplo. Dentro de você existe o corajoso, mas existe o covarde. Dentro de você existe o audacioso, mas existe aquele tímido. Dentro de você existe aquele próspero, aquele cara que quer ser rico, mas existe também aquele que é pobre, que pensa como pobre, que condena a riqueza, que condena as pessoas que são ricas. Dentro de você existe todo tipo de perfil psicológico. No meu livro eu chamo isso de subpersonalidades. Existem vários aí dentro. Eu estou te dizendo isso porque quando você se aprofunda na sua autoobservação, você começa a perceber as contradições psicológicas que existem aí dentro de você. Você quer a riqueza. Toda pessoa saudável quer riqueza. Mas tem uma parte de você que não quer a riqueza. Uma parte de você quer crescer, quer amadurecer, quer ser um cara extraordinário. Outra parte de você está preso à mediocridade. Então você vai começar a perceber as contradições e não se assuste. Quando isso acontecer, isso é bom. Vai surgir dentro de você uma pergunta interessante. Você vai se perguntar algo mais ou menos assim: quem eu sou aqui no meio desse tumulto todo? Quem eu sou aqui no meio desse emaranhado de coisas aqui dentro? Quem eu sou de fato? É uma pergunta que vai surgir. Eu estou te adiantando isso porque é inevitável que essa situação aconteça. Todas as pessoas que começam a se conhecer passam por isso. Isso é normal, faz parte. As pessoas passam por isso. Então não fique assustado, não fique temeroso, faz parte do processo de crescimento. Lembre-se que a grande maioria das pessoas que não conseguem atravessar o estágio da mudança, as pessoas que não conseguem se tornar aquilo que elas querem ser, as pessoas que não conseguem criar a vida que elas desejam, essas pessoas elas ficam paralisadas nesse estágio aí, que é o primeiro estágio, que é o estágio do autoconhecimento, que é o estágio do momento atual, do seu estado atual. A grande maioria das pessoas ficam paralisadas nesse estágio. A grande maioria das pessoas. Então eu estou te falando isso para você começar a ter consciência disso. A sua mente é um território onde existem muitas contradições. Dentro dela existem muitas contradições e você precisa estar preparado para isso. Aqui eu já estou te adiantando isso. Eu não vejo as pessoas comentarem muito sobre isso. Eu vejo nos cursos, nos treinamentos de desenvolvimento pessoal, as pessoas falam sobre as crenças, falam sobre os valores, mas não falam essa travessia. Você precisa atravessar isso. Você precisa atravessar isso. Isso em alguns indivíduos, na grande minoria das pessoas, uma quantidade muito pequena das pessoas passam por esse estágio de uma forma mais tranquila. Mas a grande maioria das pessoas tem uma dificuldade enorme em atravessar esse nível, atravessar esse estágio, porque é muito confuso. Você começa a perceber que dentro de você há muitos aspectos aí que você não conhecia, que você não percebia. Há muitas subpersonalidades aí. E elas ficam muitas vezes, entram em conflito umas com as outras. E você fica meio confuso. Meio não, você fica confuso. É normal, é natural. As pessoas que passam por problemas de neurose, as pessoas que passam com problemas depressão, problema de síndrome do pânico, essas pessoas sabem do que eu estou falando. Elas percebem com mais clareza
as contradições que existem dentro da mente dela. E elas não conseguem superar esse estágio. Elas não conseguem encontrar um caminho. Tudo aquilo que você observar dentro de você, tudo aquilo que você observar, tudo aquilo que cair no teu, digamos assim, no teu raio de percepção, tudo aquilo que estiver no teu raio de percepção, no teu raio perceptivo de tua consciência, não se assuste, não se incomode, é normal. Observe aquilo, compreenda aquilo e não se envolva tanto. Tenha consciência de que existe aquele aspecto ali, mas não se envolva tanto. Eu estou dizendo isso, pessoal, porque sim, existem pessoas que quando estão vivenciando o processo de mudança, elas recuam, porque você precisa se transformar em uma outra pessoa para criar a vida que você deseja. Porque se você não se transformar em uma outra pessoa, se a tua personalidade não mudar, se o teu programa mental não mudar, você não vai conseguir criar a vida que você quer. Você vai continuar criando a vida que você tem. Então eu me sinto na obrigação de fazer esses comentários aqui. Nesse processo isso acontece, e é normal, é natural. Eu passei por isso, eu me lembro que realmente, mas eu ficava fascinado com isso. Eu ficava realmente, quanto mais eu percebia esses aspectos, quanto mais eu observava, no meu livro eu falo muito sobre isso. É meio autobiográfico, então eu falo toda a minha trajetória ali. Eu me lembro que quando eu observava essas subpersonalidades, quando eu observava essas contradições na minha mente, como se fossem indivíduos, um querendo uma coisa, outro querendo outra, então eu ficava fascinado com aquilo. Poxa, que legal, que massa, o que mais tem aí dentro? Eu realmente adorava isso. Mas eu sei que isso não é todo mundo que tem essa atitude. É a minoria, né, das pessoas que tem esse tipo de atitude. A maioria sente receio e fica parado ali. Então esse vídeo eu gravei, eu quis fazer esse vídeo para fazer esse comentário, né? Se você no seu processo de autoconhecimento começar a encontrar essas questões internas, é normal. Você vai perceber que tem mágoas aí dentro, porque você viveu muitas coisas na infância que você não se recorda, mas você pode encontrar mágoa de seus pais, mágoa de seus familiares. Você vai observar muitas situações que você não se lembrava, muitas situações que você viveu na infância que te causou dor, muitas situações que ficaram aí dentro inacabadas, né, e que hoje essas situações são entraves na tua vida, são impedimentos, né, você fica estagnado ali. Então tudo isso você vai observar dentro de você e é normal. Bom, já estamos chegando a 30 minutos, eu não gosto de passar dos 30 minutos, mas eu vou estar continuando aqui a fazer vídeos, vou continuar falando sobre esse tema, porque é um tema importante. Esse estágio, que é o estado atual, que antecede o estado desejado, esse estado atual é o mais crítico. É o mais crítico. Esse estado, quanto mais você sabe sobre ele, mais fácil vai ser o teu processo de mudança. Quanto mais você se prepara psicologicamente para enfrentar esse estado, mais fácil será o teu processo de mudança. Lembre-se, você vai mudar a pessoa que você é. Você vai mudar o seu programa. Você vai se tornar uma outra pessoa. Esse é o objetivo desses vídeos que eu estou fazendo. Não importa qual é o seu desejo, não importa qual é a sua dificuldade. Se você tem um problema de saúde, se você tem problema de relacionamento, se você tem problema financeiro, não importa qual é a tua dificuldade. A tua dificuldade de hoje é parte do teu atual programa mental. Você superar essa dificuldade, você terá que alterar o teu programa mental. O objetivo desses vídeos
é este. Eu quero ajudar você, quero ajudar vocês a compreender esse processo profundamente e passar por ele de uma forma muito positiva. Ok? 30 minutos. Fiquem atentos que eu vou estar postando mais e mais vídeos. Ok? Muito obrigado e abração.